Olá, tudo bem? Está começando mais um Conexão Poder, ao vivo pelo nosso canal do YouTube, pelo canal do YouTube do Conexão Poder e ao vivo também pelo Instagram. A partir de agora, você que está nos acompanhando, por favor, se não nos segue nas redes sociais, nos siga e compartilhe o nosso link, porque vai ter muito bate-papo agradável aqui, como sempre teve. Então, se inscreva no canal do YouTube, se inscreva no nosso Instagram e nos acompanhe. Compartilhe o link. Hoje a gente vai receber aqui, estamos recebendo aqui o secretário de Cultura do município, Johnny Everson, e estamos recebendo também a Ana Cristina Vieira, que a partir de agora passa a fazer parte também aqui da bancada do Conexão Poder. Eu já cumprimentei, mas vou cumprimentar de novo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É uma alegria voltar para essa casa, né, da qual já fiz parte, conduzindo entrevistas, e ter esta primeira entrevista com Johnny Everson, que é da cultura. A cultura tem um lugar especial no meu coração e, para mim, é uma das pastas de muita importância, porque ela trabalha diretamente com o ser humano, a conexão das pessoas com a cidade. E a gente teve, né, a gente está tendo um momento de um prefeito novo que está também nessa fase de conexão, porque nós temos uma cidade como um todo, e a cultura vai ter esse propósito, Johnny, de conectar com as pessoas, porque nós temos um prefeito altamente digital. Bom, primeiro também quero agradecer a oportunidade e cumprimentar aí você, Anderson Navarro, e a Ana Cristina Vieira, uma amiga de longa data também, e especialmente a sua audiência, a quem tenho essa honra de falar um pouco do nosso trabalho e falar sobre cultura. Concordo em número, gênero e grau com você, Ana, que a cultura seja uma política pública estruturante para a sociedade, ao contrário de que algumas autoridades entendam que a cultura seja uma festa ou uma cereja num bolo ou um quadro na parede, não desprezando a importância da cereja e do quadro, mas a cultura, ela é mais importante que a educação. Não é que a educação não seja importante, mas é a cultura que transforma uma sociedade. É por meio de comportamento cultural que continentes estão em guerra. E também é por meio de comportamento cultural que alguns países são países da alegria, do amor, da paz, como o Brasil, cidades como Cuiabá. Então a gente pode, se tivesse que resumir cultura em uma palavra, poderia ser diversidade, o respeito às diferenças, a harmonia na convivência entre pessoas diferentes, mas também poderia ser comportamento. Então, cultura é algo muito profundo, muito amplo, tanto que alguns continentes, aliás, os maiores, os velhos continentes, como diz aí a história, trazem a cultura num eixo onde a educação faz parte, onde a arte faz parte e outras frentes de políticas públicas. E nessa dinâmica da questão do comportamento, estamos aí diante do aniversário de Cuiabá e tem uma proposta diferenciada da não festividade pela ação de limpeza, por exemplo, da cidade. Fala um pouquinho sobre isso, porque teve um burburinho, né? Teve uma questão aí sobre, mas a gente quer festa ou não quer festa? Afinal, como será conduzido essas ações, serão conduzidas essas ações frente ao aniversário de Cuiabá, que a gente quer saber. Bom, a tradição é que as festas, né, as comemorações simbolizem esse momento tão importante, né, que é o aniversário da cidade onde você mora. No entanto, nós herdamos aí da gestão anterior sérios problemas financeiros e administrativos, problemas muito maiores do que a gente detectou durante a transição, muito maiores do que a própria imprensa conseguia acessar e nos informar enquanto cidadãos. E diante desse obstáculo, desses problemas, uma calamidade financeira foi decretada. Isso é um ato oficial. E se você não tem como decretar uma calamidade, depois gastar como se você tivesse com dinheiro no caixa. Aliás, para mim não há desrespeito maior do que você contrair uma despesa e não honrar com o fornecedor. E só na Secretaria de Cultura nós encontramos, até agora, levantamos aí aproximadamente 5 milhões de reais, né, quase 5 milhões, de restos a pagar de 2024. Não estou considerando 2023, 2022, 2021, até 2019 tem conta lá em aberto. Conta? Tem. Então, veja bem, se um artista já tem dificuldade por trabalhar pouco ou por ter um mercado retraído em alguns momentos, imagina aquele que trabalhou, levantou dívidas para poder prestar esse serviço com outros profissionais envolvidos, despesas de logística e tudo mais, e aí não recebe por isso.
Eu tenho caso lá de grande liderança musical que implorou no começo do ano para que eu pagasse uma nota dele em restos a pagar, porque ele não tinha dinheiro para pagar o imposto que venceria dias depois da nota que ele teve que emitir em dezembro. Então, assim, é uma questão muito grave e real. A gente não pode virar as costas para isso. Cultura é um setor do desenvolvimento econômico do país, do mundo, da cidade, como qualquer outro setor, como o agronegócio, como a indústria, como o comércio. Os trabalhadores da cultura, as empresas da cultura recolhem impostos, pagam suas licenças, seus alvarás, como qualquer empresa. Então, o Estado, o poder público, é obrigado a devolver a implementação de políticas públicas para eles também. Não considerar que isso seja uma atividade fútil ou descartável, ou uma brincadeira. Não é. Cultura é um trabalho. É trabalho. Tão ou mais sério que outro qualquer, porque se o agro alimenta os corpos, a cultura alimenta a alma. Então, respeite-nos, por favor. Agora, Johnny, aí a gente fala quando é cultura, há aqueles que defendam que apesar de estarmos numa calamidade financeira, apesar de estarmos numa situação financeira mundial bastante delicada, quando se fala em cortes, se corta de uma cultura que traz eventos. Eventos traz impostos, eventos traz rede hoteleira movimentada, evento traz o mercado informal movimentado. Como é que você trata isso, então? Precisa cortar, mas ao mesmo tempo que você precisa cortar, o dinheiro também não vem? É uma pergunta oportuna também, Anderson. O que acontece? Como a crise financeira é muito grave, é mais grave do que uma crise financeira sem essa expressão que eu tive agora, e sem a palavra muito, precisamos focar em políticas públicas vitais. Quais são essas políticas públicas vitais? As que tiram a pessoa do risco de vida ou de morte. Não tem risco de vida, é risco de morte, na verdade. Então, assim, saúde, tem gente morrendo nas filas, tem gente morrendo dentro dos hospitais. Nós estamos agora enfrentando uma endemia chikungunya, nós estamos em primeiro lugar no país e o segundo lugar está 5 vezes menor que a gente na classificação nacional. Então, não é brincadeira. Já até a semana passada, começo dessa semana agora, 20 pessoas mortas por chikungunya em Cuiabá, mais de 1.200 casos, quase 7.000 casos de dengue. Então, assim... Pessoas ficam com dores que são incapacitantes. Não. E refletindo no mercado de trabalho, não conseguem nem trabalhar. Quantas pessoas estão faltando porque estão com dengue, de fato? Sim. Todo mundo aqui conhece alguém que não foi trabalhar ou não veio trabalhar porque está acometido dessa endemia. Então, veja bem, isso é uma realidade na cidade. Não bastasse a crise financeira que já herdamos, estamos deparando com esse momento delicadíssimo. Aí vem, ao mesmo tempo, as chuvas. As chuvas geram 2 problemas, os alagamentos, as valas entupidas, as enchentes, tirando pessoas de suas casas, e o mato, né, que cresce nos espaços públicos. Então, aí vem a Limpurb, Secretaria de Obras, a Limpurb, que tinha 800 funcionários em fevereiro de 2024, houve um desmonte de lá até dezembro e foi entregue para a atual gestão 200 servidores para serviços de rua, serviços externos, ou seja, insuficiente e os contratos atrasados. Então, tantos problemas com fornecedores, colocar em dia, aí vem a calamidade financeira que nos permite renegociar, alcançar linhas de créditos especiais. Veja bem, bancos que emprestaram dinheiro para servidores públicos que tiveram seu abatimento na folha de pagamento, a prefeitura não pagou os bancos. Então, o nível de gestão que nós encontramos no passado foi essa. Então, com base na sua pergunta, tivemos que fazer um foco de concentração de gastos na folha de pagamento, que herdamos sem ter sido paga, foram 2 folhas praticamente em janeiro, nos fornecedores de serviços vitais, né? Vitais, saúde, infraestrutura, buraco na rua mata gente, falta de iluminação mata gente, enchente mata gente, volta às aulas, adiamos 1 semana, mas quase que teve que adiar mais, porque as escolas todas tomadas pelo mato e sem manutenção e sem merenda escolar, enfim... Aí, nesse caso, eu sou secretário de Cultura, eu sou artista desde 1986 em Cuiabá, e eu entendo a decisão dura que o prefeito, e difícil, que ele teve a austeridade de falar, gente, vamos concentrar aqui. Agora. E ao mesmo tempo, ele sabia, porque eu fiz o relatório e o informei, que tinha 4 milhões de reais no mercado pagos pelo PNAB em janeiro, e entre janeiro e fevereiro.
A primeira parcela foi paga em dia 27 de dezembro pelo ex-secretário, meu amigo Justino, e aí houveram alguns estornos por questões técnicas durante esse processo de pagamento, e aí isso foi para processo de revisão interno, controladoria geral, conseguimos, graças a Deus, regularizar tudo e pagamos o restante agora, nesse mês de março. Então, assim, 4 milhões foi injetado no mercado cultural agora, janeiro, fevereiro e março. Está aí, nos mercadinhos, nos postos de combustível, nas lojinhas de roupa, nos pagamentos em dia, que os produtores culturais e artistas estão movimentando na economia. E, além disso, as instituições privadas continuam trabalhando, as emendas parlamentares, fomentando as instituições do terceiro setor, que realizam trabalhos dentro de Cuiabá. Inclusive, nós temos agenda cultural realizada pela iniciativa privada, com parceria do governo e da Assembleia, acontecendo agora. Então, não é que está parado, ainda que não esteja diretamente relacionado ao terceiro setor, eu passei 30 anos lá, saí em dezembro para assumir a secretaria. Então, eu conheço tudo que acontece lá e sei que a cultura está trabalhando. E a gestão compartilhada é uma possibilidade? A gestão compartilhada é o melhor caminho. Eu sou o maior defensor há muitos anos da gestão compartilhada, porque não cabe ao primeiro setor, e aqui eu falo prefeitura, estado, governo federal, a responsabilidade de algo que primeiro ele não tem braços para alcançar. Após Fernando Henrique Cardoso, o Estado começa a diminuir seu tamanho e o Estado se torna não mínimo. Para a gente entender melhor, para explicar melhor para quem está assistindo, o que é a gestão compartilhada? Para que as pessoas possam entender do que estamos falando. Tá. Gestão compartilhada, ela é uma gestão onde o primeiro setor, o Estado, né? Eu chamo de Estado, mas não é o governo do Estado, gente. É o governo federal, o governo do Estado e o governo municipal, né? O poder público, ele induz, ele direciona o recurso, ele monitora a realização, ele cobra o alcance dos indicadores apontados no plano de trabalho construído já ou em parceria ou pelo próprio primeiro setor. Este é o plano de trabalho, esta é a missão. E ele procura no mercado, no terceiro setor, que são as organizações da sociedade civil, e aí são associações, institutos, federações, são vários formatos, fundações, procura lá que através, por meio de um chamamento público, melhor se enquadra tecnicamente, melhor comprova a capacidade finalística de gestão de determinada atividade de interesse público. Cine atividade Teatro é um exemplo, do né? serviço público. O Cine Sena Teatro é 11, um bom ele exemplo. administra o Cine Teatro de Cuiabá e ele, ao lado da Unemate, criam cursos tecnológicos, né, de graduação na área do teatro, na área da produção, na área dos bastidores da atividade teatral especialmente, que eles são os maiores especialistas de Mato Grosso nisso. E aí quando que o Estado vai ter, por concurso, a capacidade de igualar tecnicamente alguém que passou num concurso com questões decoradas com alguém que deu uma vida inteira trabalhando na área do teatro? Além de formação acadêmica, trabalhou a vida inteira e conhece o mercado, conhece a dinâmica do mercado, conhece a complexidade. É igual um pescador que olha para o céu e fala, hoje não vai dar peixe. E a elasticidade, né, Johnny? A elasticidade de contratação. Muitas vezes, na gestão, você fica muito amarrado por questão contratual, licitação, prazos, né, períodos. E a gestão compartilhada, eu vi você visitando, a gente estava pesquisando, dando uma olhada nas suas redes sociais, visitando o Centro Cultural Silva Freire, que é importantíssimo na região que está, que é ali do Cochipó, num abandono, e uma região de forte potencial. Ali poderia ser uma gestão compartilhada? Ali não só poderia, que se depender da minha decisão, vai ser compartilhado. O importante aí é o setor ficar atento, Exatamente. Porque pode ter chamamento público por aí. Estou falando desde dezembro, durante períodos de transição, a todos que me procuram sobre, né, as ideias que a gente pretende implementar, que a descentralização é minha escola. E aí a Ana citou com bastante lucidez o ponto mais importante, talvez. Primeiro, o ponto mais importante é contar com especialistas, pessoas que vão fazer melhor que o Estado. Porque, como eu falei, o Estado cuida da atividade meio. É viabilizar. Existe o recurso, existe a forma de viabilizar para que alguém realize lá na ponta com qualidade esse serviço. Só que essa qualidade tem que ser acompanhada pelo primeiro setor, para que a eficiência no gasto público seja comprovada pelo TCE. Ok. Só que a simplificação na relação desse terceiro setor com a mão de obra necessária para executar esse serviço, com o fornecedor, por quê? O Estado, para comprar produtos ou serviços, ele usa da lei
14.133 de licitação. É uma lei que, por mais moderna que esteja, é uma lei bem engessada e burocrática. Já para parcerizar, para fazer gestão compartilhada, a lei que rege é a 13.019, uma lei federal. Inclusive, como vereador, eu tive a honra de regulamentar para o município, a lei é minha, que regulamenta a lei de parcerias 13.019 aqui em Cuiabá. Então, por essa lei de parcerias, aí o Estado transfere o recurso para o terceiro setor e ele adquire, num processo simplificado de cotação de preços, de busca de informações em fontes oficiais, de valores de tabelas de mão de obra, etc. e tal, é mais ou menos a metodologia de mercado privado para esse terceiro setor administrar esse objeto a ser entregue para a sociedade. Então isso dá celeridade, desburocratiza, dá mais transparência e dá mais o chamado accountability, que é a prestação de conta social. E é disso que as pessoas precisam. Mas agora, gente, o cara que está assistindo a gente aqui é um produtor cultural pequeno, que geralmente vocês têm muito isso aqui na capital, no estado inteiro. O que vocês têm de recurso, por exemplo? Todo mundo sabe dos problemas, da calamidade, dos setores que têm a sua emergência, mas o cara que vive da cultura deve estar se perguntando, mas e aí? E eu? Em que pé que fico nessa história? Tem algum recurso, alguma coisa próxima para essa pessoa? Projeto, programa? Agora não, né? A gente acabou de entregar agora quase 5 milhões de reais para o mercado, né? Sendo 4 milhões do PNAB, foi agora. O Estado, inclusive de Mato Grosso, o governo do Estado, está com seu edital em andamento. Então, quem estiver assistindo agora, quiser alcançar verba pública para realizar o seu fazer cultural, o PNAB no Estado atrasou um pouco, está em andamento agora. Nós, no município, aliás, a antiga gestão, cumpriu os prazos iniciais e pagou já, a partir de 27 de dezembro até semana passada. Aliás, ainda tem 6 pagamentos para serem feitos, porque a conta estava errada do proponente. Então, pagou, colocou 4 milhões no mercado. E esse edital do PNAB, que houve o último ano passado, e agora em junho chegará o novo recurso, que aliás está até com ameaça de ser cortado, né? O governo federal anunciou um corte de 84% nos fundos da Lei Aldir Blanc. Só que parece que vai remanejar e cobrir esse buraco, mas enfim, essa discussão está em andamento nesse momento, lá no governo federal, passou pelo Congresso, mas vamos tentar reverter isso aí. De qualquer maneira, para junho tem a nova verba, que é de mais 4 milhões, que será lançado por meio de editais. Quando eu falo que será lançado por meio de editais, é porque tem um edital de prêmio. O edital de prêmio, ele passa o recurso para quem já executa voluntariamente, com as próprias expensas, uma atividade no seu quintal, na sua casa, na sua garagem, no seu barracão, uma atividade cultural, de certa maneira até social, porque ele se entrega para aquela atividade sem recurso público. Então, aí a gente repassa um reconhecimento para aquela instituição, para aquela pessoa, para aquele coletivo. Tem um outro edital que é para pessoas físicas. Quando você passa um dinheiro do Estado para pessoas físicas, é considerado um termo de auxílio e não um termo de fomento. A relação de fomento é do CNPJ do Estado para o CNPJ do mercado, que é quem eu cobro muito da classe. Você precisa se formalizar, você precisa ter sua MEI, porque é através do seu CNPJ MEI, que não te dá despesa praticamente, uma despesa ínfima, é dessa maneira que você consegue ser visto pelas pesquisas, pelos levantamentos de dados econômicos necessários para que o governante, a grande autoridade, entenda que cultura não é despesa. Sair do amadorismo. Sair do amadorismo. Sai do amadorismo. Mas eu sou invisível. Você é invisível porque você não levanta do sofá, porque você só critica. Levante do sofá, abra sua MEI, vá no mercado buscar serviço, vá na secretaria buscar informações, assista ao programa Repórter MT, que vai estar anunciando permanentemente aqui todos os novos editais que a gente vai lançar. É dessa maneira que o Johnny Everson, em 86, com 13 anos, chegou em 2025 como secretário de Cultura, buscando informações, lutando, sofrendo, errando também, muito, mas sempre tentando acertar. Bom, então o cara que está assistindo a gente agora, ligado à cultura, pelo menos tem um alento de que agora a situação está apertada, o cinto está apertado, mas que os projetos futuros vão beneficiar muita gente. Exatamente, né? A gente está atravessando uma crise, né? Uma crise financeira, uma crise administrativa, porque também tinha falhas administrativas. E aí, nesse momento, eu agradeço ao prefeito que me permitiu indicar tecnicamente todos os cargos que eu precisava para poder fazer uma nova gestão, uma boa gestão. Se a gestão não estiver a contento, eu assumo a responsabilidade porque fui eu que indiquei todos os nomes e o prefeito aceitou. Então,
A gente está aqui para tentar, para fazer, para dar o melhor de si, mas para reconhecer os possíveis erros que venham a acontecer também. Eu não tenho problema com isso. E Johnny, a questão que a gente estava conversando antes da entrevista sobre o mutirão de limpeza. A cultura está envolvida nesse mutirão? Como que vai acontecer tudo isso? O mutirão... Porque houve um chamamento da sociedade, né? Houve até, né, um burburinho sobre isso, as ações, mas isso tem também aquele aspecto cultural de pertencimento. Como foi lidar? Ouvir, você é da área, então eu falo que a responsabilidade é até ainda maior, porque você está dentro do contexto, lidando, amenizando a situação e transformar essa ação em algo muito positivo para que tenha mais frutos e a cidade tenha um resultado diferenciado aí. Talvez até por isso o prefeito me delegou a coordenação desse mutirão, né? É até uma mensagem para toda a sociedade, colocando o secretário de Cultura, que nos anos anteriores normalmente é o responsável pelas festividades culturais, né? Coloca ele como coordenador de um mutirão de limpeza, né? Já dormi na praça, dia 8 de abril, na Praça Alencastro, por conta de festividade. Então, trabalhando na produção dos bastidores. Na produção de bastidores, dormi na Praça Alencastro. Eu encontrei com o Beto e o Paulo Traven recentemente, eles falaram que num dos carnavais que eles realizaram quando foram secretário e adjunto, eles eram segurança do evento, porque não tinha estrutura para contratar, eles ficavam de segurança. Você vai limpar a praça agora. Mas enfim. O mutirão, nós recebemos várias visitas na Secretaria de Cultura de instituições privadas solicitando apoio para a cultura para que realizassem suas ações culturais durante esse período de comemoração do aniversário dos 306 anos. Nós, dentro do que nós poderíamos atender, nós atendemos, né? A gente tem lá um contrato em vigor, em vigência, e que está nos atendendo, ainda que não os tenhamos pagos, porque o pagamento vai ser feito a partir de 30 de junho, quando encerra a calamidade financeira, aí a gente paga o resto a pagar. Hoje eu estou pagando tudo que eu consumo de janeiro para cá, em dia. O resto a pagar, a gente retoma a negociação dia 30 e, se Deus quiser, paga tudo. Mas enfim. Correntiano está em dia. Está tudo em dia. Mas fornecedores que não tinham para receber, um voto de confiança na atual gestão, falou: John, não recebi, mas eu tenho condições de atender, continuar atendendo com o contrato que eu tenho com vocês. Mas eu, como não tenho dinheiro e não posso também gastar mais do que de um mínimo, eu estou atendendo com tendas, com banheiros químicos, com palco, com alguns serviços básicos que alguns eventos precisam. Há despesas maiores, como painel, som, iluminação, isso não tem. Então a Secretaria está participando, sim. Está participando. O evento da Mitra, da Arquidiocese, que é um grande evento, começa dia 5, lá no Cochipó do Ouro, aí sai do Cochipó do Ouro, vem até o Parque das Águas com o Santo Senhor Bom Jesus de Cuiabá, que é o nosso padroeiro. Aí sai do Parque das Águas no dia 6, vai para São Gonçalo Beira-Rio, aí chega em São Gonçalo, aí com motociclistas, com motoclubes, né, com associação de carros antigos, com ciclistas, aí sai de São Gonçalo Beira-Rio, vai até Santo Antônio de Leverger, aí no dia 8 sai de Santo Antônio cedinho, desce, sobe o rio, e entrega aqui no Museu do Rio, na Orla 2, e tem uma procissão ecumênica que sai de lá e chega no final da tarde na Praça Alencastro. Então essa atividade cultural está contando com apoio institucional da Prefeitura e financeiro também. Pouco, mas está. Tem atividade do governo do estado de Mato Grosso, que no Parque das Águas vai realizar um grande show no dia 7 à noite. Tem atividade no Shopping Três Américas. Tudo que eu estou citando aqui tem, de alguma forma, um apoio da Secretaria, minimamente dentro da condição que nós temos. Então, assim, o setor cultural estará trabalhando de maneira privada e com toda a criatividade que o artista precisa ter para sobreviver. Por isso, somos também considerados integrantes do setor da economia criativa. Margaret Thatcher já dizia em 83, a economia criativa vai salvar o mundo, porque as máquinas vão substituir os outros setores econômicos. Mas a economia criativa é coração, é mente, e é isso ninguém substitui. Então, tudo bem, voltando ao tema do mutirão. Após várias reuniões com várias instituições, várias ideias, vou buscar no mercado parceiro, vamos fazer uma ação cívica, uma ação cultural. No dia, falou: Johnny, o prefeito nos chamou e falou: Johnny, a gente precisa conclamar a sociedade para uma união geral de todos os cidadãos. Precisamos atingir, e isso com os números da chikungunya na mão. Falou aqui os números. Foi no dia que ele apresentou os números para a gente. A questão é muito grave, nós não tínhamos essa informação ainda. A Secretaria de Saúde passou os números recentes, e eu falei: é muito grave, então é questão de salvar vidas. E eu acho que é um recado que a gente dá para o Brasil, para o mundo, que a gente gosta de festa, é um povo festeiro, um povo cuiabano, graças a Deus,
Mas, inclusive, o pessoal da cultura vai vir conosco nessa caminhada também. Por quê? Se de um lado arte é cultura, do outro lado, comportamento também é cultura. E cuidar da cidade é o maior ato de amor que os cidadãos, os moradores da cidade podem demonstrar. Então o momento agora é de unir as mãos, todos, essa atitude coletiva de todos, das pessoas da cultura, dos trabalhadores da cultura, trabalhadores do comércio, da indústria, de todos os segmentos, os moradores da cidade, que precisam ver sua cidade bonita, limpa e cuidada para que a chikungunya, a dengue não exponham risco de morte a ninguém, é necessário. E aqui a gente não está inventando nada, tá? No século passado, na década de 1950, Veneza fez uma atitude, fez um ato simbólico também, igual o de Cuiabá, claro, guardadas as devidas proporções, mas todos sabem que Veneza é uma cidade construída sobre as águas. E os canais estavam todos entupidos por lixo, sujeira, então toda sorte de doença, de problemas, de beleza atingida pelos lixos que estavam espalhados pela cidade, estava dominado por tudo aquilo. E aí uma evolução, né? Não uma revolução, mas uma evolução social aconteceu, onde os próprios moradores se uniram e limparam os canais, recolheram os lixos, e a cidade ficou linda imediatamente. E a partir dali, nunca mais Veneza teve seus canais entupidos, porque houve uma ação transformadora da população. E isso é o maior símbolo da cultura, é a transformação de um povo para melhor. Agora, Johnny, uma coisa que você citou e às vezes as pessoas não entendem, né? A Secretaria de Cultura não está lá só para liberar recursos para evento. A Secretaria de Cultura está lá também para ajudar com informação, porque você disse uma coisa que é fato. Muita gente não tem um CPF, um CGC, que na minha época era CGC, não era CPF. Na minha também. Por que eu citei o CGC para lembrar as pessoas? Porque tem gente que ainda está achando que é chegar na Secretaria de Cultura com o CGC de antigamente e achar que vai conseguir alguma coisa hoje. Recurso na mão, ela precisa se modernizar. Sim. E aí, essa informação de que nós não estamos mais na fase do CGC, que nós não estamos mais na fase só do CPF e do MEI, a Secretaria tem toda essa informação para dar. Cheguei lá hoje, Johnny, eu quero me legalizar, que é para poder progredir, que é para poder prosperar. Vocês têm isso gratuitamente para essa pessoa ou não? Temos, é uma atividade on demand, né, por demanda, que a gente tem dentro da Secretaria, dentro do quadro, do organograma e do fluxograma que nós montamos da atual gestão. Todo edital, hora que estiver próximo a ser lançado, a gente já vai montar nossa equipe de instrutores, de facilitadores, já temos um espaço anexo à biblioteca recentemente inaugurada, com 6 computadores, nós chamamos de co-work, para que essas pessoas saiam de suas casas para trabalhar, desenvolver o projeto dentro da secretaria e ao lado um facilitador para tirar todas as dúvidas. A nossa intenção não é fazer projeto para ninguém. Eu não acredito na ferramenta da entrega do peixe, a não ser em casos extremos. Eu acredito na ferramenta da vara. E nós teremos lá as varas para todo mundo que quiser pescar um bom peixe, o melhor peixe nós possamos ter. Porque muitas vezes tem excelentes ideias, mas a dificuldade da elaboração e do caminho a seguir. E o medo, Porque né? você entra nos sites, nos editais, nos chamamentos, como o Anderson disse, a pessoa já fica ali tão com receio e sem entender nada que ela desiste e ela fica perdida. E a gente tem uma cidade enorme, né, uma capital, com fazedores da cultura em todas as regiões, assim, por meio dos festivais que aconteceram, a gente já pôde junto mapear tudo isso. E aí essas pessoas se depararam, viveram uma pandemia que já deu um impacto de afastamento, depois a gente vem essa questão de chikungunya que está impactando as pessoas. Sim. E aí o medo da recessão, né? O medo da dificuldade econômica. Sim. E aí ao invés de aproximar, você acaba afastando. Então vamos trazer as pessoas para próximo e tem também toda a revitalização do centro histórico, que eu sei que é algo que você está muito dedicado, e também revitalizar os bairros, porque a gente às vezes fala assim, vamos levar a cultura para determinado bairro. Não, a cultura já está lá. Tá lá. Tem muita gente fazendo nos seus quintais, mas fica no amadorismo, falta integrar essa falta de comunicação, Johnny. Vocês, né, Anderson, abriu essa frente de preocupação e Ana
coloca muito bem também. O que eu posso dizer é o seguinte, gente, quando vocês abrem um link de um edital, aparece lá 20, 30 páginas para ler, nossa, uma linguagem um pouco rebuscada, um pouco de difícil compreensão para quem não tem intimidade com aquilo. Primeiro que eu vou dizer é que você precisa ler essas 30 páginas. Desculpa, mas você precisa ler, mesmo que você não vá fazer o projeto. Mas é lendo essas 30 páginas, não entendendo nada na primeira leitura, que você vai ler numa outra oportunidade pela segunda vez e já vai começar a entender um pouquinho melhor. Eu, para entender muito da legislação, eu tive que ler em alguns casos 10 vezes a mesma lei, de 50 páginas. E eu não estou brincando, parece que eu estou sendo aqui um pouco exagerado. Eu fazia uma especialização em Brasília que eu tinha 17 horas de ônibus para ir, 17 horas para voltar. E eu agradeci a Deus que eu tinha aquelas 17 horas, porque era a oportunidade que eu tinha para ler. Tudo bem que ler em ônibus às vezes dá uma náusea, se levava um Dramin, mandava para o peito e conseguia ler. Então, assim, tudo na vida requer um pouco de esforço. Inclusive, para ser um bom artista, muita gente pensa, cara, você está trabalhando, está só mexendo com música. É assim. Não, eu conheço muitos músicos que estudaram muito mais do que médicos para poder conseguir ser os músicos que são hoje no mercado. E aí você vai com seu instrumento tocar num bar, chega a Lei do Silêncio lá, toma o instrumento dele como se ele fosse um bandido. Um cara que pagou 200 mil num violino, 100 mil numa guitarra, passou 5 anos na universidade para formar em música, fez cursos em Berkeley, em outros locais do Brasil, em conservatórios, e é tratado como se fosse uma betoneira fazendo barulho lá no hospital. Então tem alguns critérios que precisam ser revistos pelos outros órgãos, para tratar a música como remédio para a alma. Até porque a Lei do Silêncio é da Prefeitura. É da Prefeitura e agora... A Lei do Silêncio, a secretaria que cuida disso é de lá. É de lá. Inclusive, ela vai assumir mais responsabilidades, ainda está em off, mas a licença que é emitida pela Lei Secretaria de Meio Ambiente para liberar os espaços públicos vai passar a ser emitida agora pela Ordem Pública, para poder acompanhar melhor onde estão acontecendo as ações que possam, inclusive, incomodar a sociedade. Porque não é porque você toca muito bem que você vai tocar num volume inapropriado depois das 10 horas. Você tem que respeitar a legislação. A legislação está desatualizada? Está. Então vamos atualizar. Já existe um grupo de trabalho nesse sentido na Prefeitura, trabalhando a atualização. É um problema do Brasil inteiro, né? Até porque a Lei do Silêncio, a gente convencionou que é a partir das 10. A Lei do Silêncio ela é 24 horas. 24 horas. Independente do horário. Mas as pessoas, como a gente está dizendo aqui, não sabem disso. Né? Eu que falo alto, por exemplo, eu já estou burlando a Lei do Silêncio aqui. Não, o índice de decibéis que tem lá, com esse volume de voz que eu estou falando, eu estou ultrapassando. Então, por isso que eu falo que está desatualizada, precisamos rever isso aí, né? Mas, enfim, são tantas frentes, como a gente pode observar aqui, e a gente está há 3 meses ali, né? Os sonhos são gigantes, eu não consigo... Qual o seu maior sonho, para a gente finalizar aí? Secretaria Municipal de Cultura de Cuiabá, até o final do ano, qual a grande mudança que a população vai perceber? Os artistas, sim, mas também a população, que é usuária de toda essa arte, que tem ali a sua vida transformada a partir de uma experiência cultural. Eu tenho um compromisso direto com o setor, né? São os profissionais da cultura, com as empresas, né? Os empreendedores do setor cultural, um compromisso direto com eles, mas esse compromisso não sobrepõe ao interesse público, né? Eu sou um servidor público e eu tenho que, acima de tudo, atender a sociedade em geral. E aí, dentro disso, trabalhar direcionadamente, somando forças com a iniciativa privada, que são os trabalhadores da cultura, mas não sobrepondo ao interesse público. Então, meu maior sonho, são muitos, né? Mas meu maior sonho é conseguir fazer com que as pessoas respeitem o segmento como trabalhadores, como produtores de riqueza na cidade, como geradores de emprego, de renda para um sem número de pessoas, como produtores de símbolos que nos diferencia do mundo. Afinal de contas, imagina Cuiabá sem os grupos de Siriri ativos, vivos, trabalhando em seus quintais, com a originalidade que nós temos de 300 anos ou mais. Então imagina a gente sem isso. Imagina Cuiabá sem música. Imagina Cuiabá sem um lugar para a classe social que necessita de mais assistência do Estado, sem um local para poder visitar com seu filho, com a sua esposa, para comer um algodão doce, para comer uma maçã do amor, para comer uma pipoca, assistindo uma peça teatral, assistindo uma banda se apresentar. Imagina Cuiabá sem vida. Sim, tanto quanto comparam Cuiabá e Campo Grande,
se diz justamente isso, né? Cuiabá tem cor, Tem cor. tem energia, tem alma. Nós temos identidade. Identidade. A viola de coxo, o siriri, o cururu. Isso não vai morrer enquanto eu estiver, seja como secretário, como cantor, como empresário de eventos. Estarei brigando com as ferramentas que Deus me proporcionar. Mas eu só tenho a oportunidade de fazer um pouco mais agora que eu estou assinando. Então eu não consigo marcar um gol depois que o juiz apitar o final do jogo. E tem sido um desafio muito grande, porque a gente tem a ânsia de tentar resolver tudo logo, né? Quantos anos aí em outros setores, e agora Deus me colocou dentro dessa oportunidade. Então eu conclamo aqui que a classe, né, que já está caminhando junto, graças a Deus eu não tenho sido atacado, apesar de, teoricamente, aparentemente, nossa, não vai ter festa durante o aniversário. Em outros tempos, talvez, a classe cultural estaria atacando a gestão e atacando diretamente o secretário. Isso não está acontecendo, porque todos percebem que, ainda que não estejamos onde nós queiramos, eles percebem o esforço que a gente está fazendo para poder colocar tudo em ordem. Ô, Jânio, para a gente caminhar para a reta final, então, da entrevista aqui. Você não está sendo atacado pela classe, como você disse. Mas muita gente tem reclamado que em aniversários de outros municípios, não só o nosso, se prioriza em alguns locais cantores de nível nacional. E que a galera local fica colocada em segundo plano. Você promete mudar isso aqui? Ou você acha que não acontece? Anderson, eu acabei de falar que eu saí 30 anos no terceiro setor, e eu saí em dezembro da presidência de uma instituição que eu fundei há 20 anos. E quando eu descobri que ia ser secretário de uma cidade que não tinha orçamento, que teria muitas dívidas, e nos primeiros 6 meses eu não poderia fazer nada pelo setor, eu não tinha nem conhecimento sobre o PNAB naquele momento, eu deixei lá, com uma nova diretoria que assumiu, um recurso captado com os deputados Diego Guimarães e deputado Dilmar Dal Bosco, um recurso para lançar um edital chamado No Coração de Cuiabá. Esse edital... Esse projeto é um projeto de turismo cultural. Ele vai criar 5 rotas no centro histórico, rotas que nascem no centro histórico, mas podem, por suas veias, como todo bom coração tem suas veias, e pode chegar em locais como o Museu do Rio, como São Gonçalo Beira-Rio e outros pontos estratégicos do nosso turismo cultural, mas nasce no centro histórico. Qual que é a intenção desse projeto? Revitalizar o centro histórico. É um desafio complexo? É. Só que eu sei que tem 30 anos que tentam revitalizar o centro histórico. Só que eu sei. Eu lembro que a Vanice Marques, na ocasião secretária de Turismo, era membro do meu Conselho de Estado, quando eu presidia o Conselho de Cultura. Ela falou, Johnny, estamos com recursos para poder rebaixar os fios elétricos do centro histórico. Lembra disso, Ana Cristina? Lembro. Isso foi em 2010, talvez. Tem 15 anos. Então, e até hoje os fios estão lá, enfeiando a estética dos casarões, dos patrimônios culturais históricos, né, de quase 300 anos. Então, não é um desafio simples, mas o governo de Mato Grosso providenciou o recurso pela SEDEC, em parceria com a Cor de Mato, está fomentando nesse momento, por meio de um edital, vários segmentos artísticos, com o edital No Coração de Cuiabá, que também esteve nas redes sociais e está em fase agora de seleção. Os membros da comissão de seleção são algumas das pessoas mais respeitadas de Mato Grosso na cultura, e vou citar Edmilson Maciel, maestro Fabrício Carvalho, a jornalista Lauristela Guimarães, o cineasta, produtor Luiz Marchetti e a secretária adjunta de Cultura Vilmara, que é do Siriri, é de São Gonçalo Beira-Rio e acabou de assumir como minha adjunta lá na Cultura. Então essas 5 pessoas estão com a difícil missão de selecionar de mais de 300 inscrições, 88 artistas, produtores de vários segmentos para trabalhar. Locais, né? Agora, Artistas durante o mês de locais aniversário de Cuiabá. Artista só para Cuiabá, isso. Pra Cuiabá. Então, eu já deixei lá para poder preencher esse espaço e resolver 2 problemas emergentes. O centro histórico revitalizado, reocupado pelas famílias, e por meio da arte, a criação de 5 rotas, e esse é apenas um primeiro passo singelo para que esse centro histórico tenha, em primeiro lugar, retomada a sensação de segurança das famílias que passam por ali. Lá é tão grave, Ana e Anderson, que uma pesquisa apontou que até os moradores de rua se sentem inseguros no centro histórico.
Ana, mais alguma coisa com o Johnny? Agradecer a sua presença aqui, dizer que estamos sempre de portas abertas para falar sobre cultura, trazer essa informação que transforma vidas, não só do artista, mas das pessoas. E a gente teve isso muito claramente na época da pandemia, que as pessoas se isolaram em casa, mas elas não abriram mão da arte e da cultura. E dizer assim, boa sorte. É a primeira oportunidade que eu tenho de falar com você na cultura, que a gente possa realmente ver muita mudança, que você alcance seus sonhos e que a gente possa ver aí Cuiabá brilhar no Brasil. E você vai precisar de sorte, você viu o que ele falou aí, né? Sem ele assumiu dinheiro. uma secretaria onde ele já sabia que no primeiro semestre não teria dinheiro. Sem orçamento, praticamente, é uma Difícil, luta, né? E a gente tem que buscar outras parcerias, outros diálogos, né, com o Estado, com o governo federal, se você faz muito bem, porque você tem feito isso, né, na sua vida, porque também não dá para dizer, eu tô aqui, eu viro as costas para isso. A política é justamente essa arte do diálogo, né, de caminhar junto, por mais que eu pense diferente de você em algumas situações, mas quando a gente caminha junto, a gente une as ideias e a gente avança. E a cultura, eu particularmente sou apaixonada pela cultura mato-grossense, cuiabana, sou de Varza Grande. Povo de quem? Povo de quem? Bom, obrigado. Fica aí um espaço para alguma coisa que a gente não falou aqui, que você quer acrescentar, fique à vontade. Acho que a gente falou dos pontos cruciais, os pontos mais importantes. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar sobre isso, sobre cultura, sobre políticas, sobre transversalidade, que a gente sempre lutou sobre isso, né? A cultura agindo com o esporte, a cultura agindo com a educação e com tantas outras pastas importantes. Foi algo importante essa divisão esporte e cultura. Exatamente. Né? Eu sou defensora dessa divisão para você focar a energia aqui e aqui. E aí tem um encontro, mas você tem dois profissionais, né, qualificados, pensando diretamente em suas pastas. A gente tem lá do esporte o Jefferson Neves, né, campeão mundial com Felipe Lima na natação, o cara sabe tudo de esporte, né, formado em educação física, secretário de Estado de Cultura e Esporte, então um cara que tem uma bagagem gigante. Como que vai comparar o meu conhecimento de políticas públicas de esporte com o do Jefferson? Jamais. E da mesma maneira, o conhecimento do Jefferson de atleta, de treinador, com o meu, que tem uma vida toda trilhada nas páginas da cultura e da arte, né? Então, eu acho que a gente ali se complementa, mas cada uma coisa é uma coisa. E, como você bem disse, Anderson, encontrar uma pasta e fazer um bom trabalho respeitando o dinheiro público da sociedade, respeitando as diferenças de todos, já é difícil. Mas encontrar uma pasta com quase 5 milhões de restos a pagar, eu me sinto dentro de um poço tentando subir ali no chão para poder entender para onde eu vou ainda. Por enquanto eu não consigo nem enxergar todos os caminhos. O que eu tenho como guia, como bíblia das políticas públicas de cultura, se eu posso parafrasear dessa maneira, é a carta de compromisso que o prefeito Abílio assinou durante a campanha, uma carta de compromisso que contou com a contribuição de vários produtores culturais e artistas e que assinaram, inclusive, também esse documento, e lá prevê descentralização, ou seja, contar com as organizações da sociedade civil para executar a finalística da cultura. Segundo, ir até os bairros com estrutura para que o fazer cultural daquelas comunidades possam crescer, aparecer, né, tenham um reforço. Dialogar com a sociedade, a participação social por meio de um conselho bem constituído, transparente, qualificado, para discutir com qualidade políticas públicas inclusivas, diversas, né? E que de fato traga do esconderijo ou traga da invisibilidade aqueles que têm dificuldade de entender a legislação, de buscar, porque não é uma culpa de quem está sentado no sofá estar sentado no sofá. Talvez o que eu disse pode ter dado a impressão que eu fiz uma crítica dura. Não é. São dificuldades que todos nós temos. Eu tenho as minhas dificuldades também. Mas não é para mim, não dá para mim, eu não consigo entender e tal. Na verdade, uma palavra motivacional. Motivacional. Olha, acredite. Eu estou na secretaria, minha equipe está lá para ajudar. Busque ajuda, busque apoio, que nós estamos lá para trabalhar por você. Então, agradecer mais uma vez o espaço e pedir que Deus continue nos dando oportunidade e sabedoria e saúde para fazer o melhor por todos, por nós e por nossas famílias. Obrigado, Johnny. Obrigado a você que está aí acompanhando a gente pelo YouTube e também pelo Instagram. E o programa fica gravado, você pode assistir quantas vezes você quiser.
Obrigado, né? A nossa estreante aqui hoje, a Ana Cristina Vieira, que estreou conosco aqui, que a gente faça ótimas entrevistas ainda hoje. Mais uma entrevista, 2 horas da tarde, ao vivo aqui no Conexão Poder. Obrigado aí pela audiência, pelo carinho. Beijo, tchau.